Boa noite a todos os ouvintes do programa FKM. Cá estamos de volta para mais uma edição muito mais especial que todas elas, né? Por se tratar do Dia da Mulher Negra e Latina, onde a gente nunca deixa essa data passar, e a gente sempre tenta trazer uma voz feminina, né? Onde a gente hoje traz uma irmã que vai falar um pouco da sua trajetória, dos seus olhares de como mulher que ela é da América Latina, né? E nada melhor que começar com este fundo de música que é do grupo Samba de Dandara, que eu tenho o prazer de ter elas como amigas, na voz da Maíra, do pessoal todo, não vou aqui mencionar todas elas, mas eu acho que essa menina que sou baladeira tem representa todas essas mulheres, né? Negras, não só da América Latina, do mundo todo, do continente africano, pelo mundo afora. Então eu vou vos deixar com a nossa convidada de hoje, que vai falar um pouco da sua trajetória, né? E fazer uma reflexão desse aniversário mais, não vou ser aniversário, de mais uma marcha que se realiza no mundo todo, né? Alusiva ao Dia da Mulher Negra Latina, que está por dentro de muitas lutas que acontecem, né? Dentro do machismo, de oportunidades, essas coisas todas. Então, eu acho que é mais um ano para a gente refletir, mas que eu digo que as mulheres estão a conseguir conquistar. Em Moçambique, eu sou de Moçambique, as mulheres já tem um lugar grande de destaque, porque a gente não fala como vocês falam aqui no Brasil, emancipadas. As mulheres em Moçambique já são desculpa, as mulheres em Moçambique são emancipadas. No Brasil vocês chamam empoderadas. E eu tenho dito ainda agora, que sábado eu falei dentro de uma roda de conversa que a gente teve em homenagem a 3 mulheres da literatura brasileira negras, que eu não vejo os homens empoderarem-se, né? Mas que as mulheres estão, ainda que seja um país com maioria de mulheres, mas que os homens não se empoderam ou também não acompanham muito a caminhada das mulheres. Mas é um olhar meu, deixo que a minha convidada possa trazer algumas reflexões. Boa noite e boa edição a todos. Olá, boa tarde. O meu nome é Ellen Utomi. A convite do João Adriano, eu venho aqui para responder algumas perguntas e contar um pouquinho sobre a minha história. A primeira pergunta é: conte um pouco sobre a sua trajetória e de sua luta para conquistar o seu espaço numa sociedade racista como a brasileira. Como uma mulher negra, filha de uma brasileira com um nigeriano, o racismo ele se apresentou na minha vida como é para a maioria da população brasileira, né, que é na infância. Começou pela discriminação dos colegas dentro da sala, pelo silenciamento dos professores, e eu acredito que conforme o tempo vai passando, essas feridas elas machucam, né, óbvio, mas a gente vai criando uma casca e vai aprendendo a lidar. Eu acredito que hoje em dia o ambiente escolar ele é mais sadio, né? Que não é tolerado mais esse tipo de comportamento. Existe, mas não é mais tolerado ou silenciado como era na minha época. Sobe a ladeira todo dia, com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Quando chora é por amor, ou pela marca de uma dor que deixa a memória apagar.
De noite embala o pranto, põe pra correr todo quebranto, e no dia seguinte torna a iluminar, iluminar, iluminar. Acolher a todos, benzer, não medir esforços para proteger. É grande mãe que nos banha em suas águas, pelo caminho acolhe mais filhas sob suas asas. Oh menina, menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Quando chora é por amor ou pela marca de uma dor que deixa a memória apagar. De noite embala o pranto, põe pra correr todo quebranto, e no dia seguinte torna a iluminar, iluminar, iluminar. Acolher a todos, benzer, não medir esforços para proteger. É grande mãe que nos banha em suas águas, pelo caminho acolhe mais filhas sob suas asas. Oh menina, menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, menina guerreira que sobe a ladeira todo dia. Eu acredito que é muito importante denunciar e é muito importante trazer sempre esse assunto à tona, porque a população negra ela é a maioria no nosso país, né? 56% da população se autodeclara parda ou preta. E em um país onde a sua maioria se vê como uma pessoa negra, não pode continuar a ter tantos casos de racismo e discriminação como a gente tem hoje. Na minha vida, eu acredito que o racismo ele se deu muito através do racismo estrutural, né? Principalmente quando eu comecei a trabalhar em algumas empresas, eu trabalhava na área de RH e isso era muito frequente, né? E decepcionante ao mesmo tempo. Eu acredito que a virada de chave na minha vida foi há 4 anos atrás, quando eu tive a iniciativa de criar uma marca, que ela é focada na comercialização de tecidos africanos, né, e acessórios. E ali eu me vi num ambiente muito mais acolhedor, né, onde eu lido diretamente com outras mulheres negras, né, outras empreendedoras, e eu acabo sempre conhecendo novas pessoas e é um ambiente totalmente diferente do que eu antes frequentava. A segunda pergunta é para você: qual o significado de uma mulher negra empoderada e empreendedora? Por que essa imagem vitoriosa da mulher negra ainda incomoda? Como romper com essa visão limitante de parte da sociedade que aceita negros e negras em posição subalterna, mas não aceitam negros e negras em posição de destaque? Eu acredito que o fator que mais incomoda é uma pessoa negra que tenha dinheiro, que tenha uma comodidade financeira, que possa morar num bairro de classe média alta, que tenha uma empresa bem-sucedida, que possa conquistar bens, né, e metas que geralmente não são todos que podem conquistar. E se incomoda. E eu acredito que a única forma que a gente tem de romper com essa visão limitante é
que os negros precisam estar em todas as posições de poder. A gente precisa ser melhor representado. Por exemplo, a gente precisa ter mais médicos negros, a gente precisa ter mais parlamentares negros, a gente precisa ter juízes e juízas, a gente precisa estar em todas as camadas da sociedade, né? Em todos os níveis de poder, para poder romper com essa visão. A terceira pergunta é: nos últimos anos tem se falado do Black Money, um movimento para fomentar, estimular e circular iniciativas da população negra para a população negra. O que você pensa sobre isso? É uma iniciativa que não é nova, né? A gente já faz isso há muito tempo, mas nos últimos anos para cá que esse termo ele foi definido, né? E defendido pela população negra. É muito bom, né? Porque acaba se criando uma rede e essa rede acaba beneficiando a todos. Eu vou dar um exemplo no meu negócio, por exemplo. Eu vendo os tecidos africanos, né? E aí eu tenho umas clientes que compram os tecidos para fazer acessórios, né? Para fazer roupas, por exemplo. E aí elas vendem para outras mulheres negras. Então, quer dizer, acaba por fortalecer toda essa rede e crescer, né? Todo mundo cresce junto. Então, eu acredito que o importante é continuar com essas iniciativas e ampliá-las. A quinta pergunta é: o Brasil ainda é um país machista e patriarcal, além de racista. Posto isto, qual deve ser o desafio ou os desafios da causa feminista no país? Quando se trata de mulheres negras, os maiores desafios é o aumento de políticas, né, e da conscientização antirracista, que é fundamental para diminuir as violências que as mulheres negras sofrem, né? Hoje em dia, nós somos as maiores vítimas da violência doméstica, também somos as que mais morremos de mortalidade materna, somos as que ganham os menores salários. Então, tudo isso se passa através da conscientização antirracista, de entender que nós não somos inferiores por conta da cor da nossa pele. A sexta pergunta é: para uma análise mais ampla, os números indicam que a pandemia trouxe de volta a fome, que atinge especialmente populações periféricas. Na sua opinião, que políticas públicas devem ser adotadas para tirar as famílias dessa triste situação? Para poder mudar, né, reverter essa situação, são um conjunto de políticas que devem ser efetuadas, né? Desde a ampliação do Bolsa Família, né, que já está em vigor, como as políticas voltadas para desenvolvimento econômico, que gera mais emprego, né, e acaba colocando mais dinheiro na economia, assim fazendo que muitas famílias que passaram por essa situação, né, por conta de ter perdido seu trabalho no período pandêmico. Tem várias ações que devem ser efetuadas, né, como a redução da gasolina, né, hoje em dia ela está muito alta e a gente sabe muito bem que esse valor ele se deve a uma política de preços, né, que não coloca o povo como prioridade. Então, dessa forma, faz com que tudo no país seja mais caro, né, como alimentação, moradia, transporte. Então, não tem como a gente só falar de uma ou duas políticas. São um conjunto de ações, né, que vai fazer com que essa crise que está instalada diminua.